A paz do Senhor, queridos irmãos, hoje quarta-feira, dia 20 de maio, queremos agradecer a Deus por tua vida e faço votos que essa palavra te encontre em paz e tranquilidade, tanto você quanto sua família esteja bem, amém? Lembrando, estamos fazendo plantão quartas e sábados das 7h30 às 9h e todas as quartas e domingos às 19 horas sai uma mensagem, nós preparamos uma mensagem para o seu coração e para a sua família. Domingo passado tivemos uma mensagem bastante evangelística e o nosso desejo é que possa te encontrar ou alguém da sua família que precise de uma palavra de evangelística, alguém que está afastado e precisa ter um encontro com Deus. Está aí a oportunidade de você enviar para essa pessoa. Amém? Hoje nós queremos falar sobre um texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 32. Nós queremos falar sobre uma situação que o rei Ezequias ele enfrenta. Ezequias fica sabendo que o rei Senaqueribe está conquistando as nações, os povos por onde tem passado e que ele caminha junto com seu exército numeroso em direção a Jerusalém. E ele então fica preocupado e ele começa então a se preparar para isso. O texto diz que ele prepara um muro, constrói um novo muro por fora daquele muro que já tinha, então fica com 2 muros. Diz que ele desvia a fonte para que eles cheguem e não encontrem água, o exército chega e não encontre água. Ele vai se preparando para a guerra. E tudo vai caminhando porque ele sabe que o exército é muito numeroso e humanamente ele não tem condição de enfrentar. O exército que ele tinha não estava preparado para aquela quantidade de gente que estava vindo para atacar. Então, humanamente, era impossível para ele vencer aquela batalha. Mas ele faz a parte dele, que é se preparar. Ele se prepara para isso, se prepara para aquele encontro, se prepara para aquele confronto. Verso de número 8 do capítulo número 32 diz assim, verso 8 do capítulo 32. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo recobrou ânimo com as palavras de Ezequias. O povo começou a descansar nas palavras de Ezequias, rei de Judá. A palavra de Ezequias é uma palavra de ânimo para aquele povo que estava prestes a enfrentar aquela grande luta, aquela grande batalha, aquela situação terrível pela frente. Eles então estavam já desanimados, estavam tendo por perdido. Ezequias fala que, nossa, o Senhor é quem vai batalhar, quem vai guerrear nossas guerras. E aí, a partir do verso 9, o rei Senaqueribe afronta Ezequias e ao Senhor. Então ele não simplesmente, ele manda cartas, não simplesmente atacando o rei, mas ele começa a atacar a Deus. O Deus de Ezequias é o Deus do povo que estava ali, que estava prestes a ser combatido. No verso 16 diz assim, ainda do capítulo 32. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Falaram contra Ezequias e contra Deus.
17. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar. Né? Eu tenho uma outra tradução, eu deixei até separada aqui, que fala, e ele então, Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Então Senaqueribe ele escreve cartas não só insultando ou desafiando o rei Ezequias, mas o Senhor, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então essa foi a carta, o conteúdo da carta, e o texto diz que eles estavam ali falando isso aí para o povo, né? O inimigo fala às vezes na nossa língua para nos afrontar. Para nos afrontar. Por que eu estou falando isso? No verso 18, diz assim, clamaram os servos em alta voz em judaico. Que servos? Os servos de Senaqueribe. Eles começam a falar na língua dos judeus, na linguagem que os judeus pudessem entender. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Então eles queriam desestabilizar o povo. O povo ficar amedrontado, temeroso. Então falaram na língua, aqui no idioma que os judeus entendiam. E aí eu disse que o inimigo fala às vezes na nossa língua para nos atacar, para nos amedrontar, para minar as nossas forças. Então fique atento, meu querido. Nem todo mundo que fala é igual crente, que parece que é crente, nem todo mundo que diz que é servo de Deus, nem todo mundo que diz que é pastor, que é missionário, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui eles estavam falando numa língua parecida, mas estava falando que nenhum Deus pôde livrar aquelas nações da Monte Senaqueribe, e que da mesma forma o Deus de Ezequias também não livraria. Mas Ezequias já tinha dado uma palavra de ânimo ali ao povo. O povo já estava se reanimando, né? 19. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos de homens. Eles falaram que destruíram os deuses por onde eles passaram e estavam falando como se o Deus de Israel fosse igual àqueles deuses feitos por mão de homem. Salmo de número 115 diz que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam. Que sejam malditos as imagens e aqueles que fazem e que o adoram. É muito pesado essa palavra. É muito forte, mas mostra com clareza de que forma Deus olha, de que forma Deus enxerga pessoas que agem dessa forma, né? Verso de número 20. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Oraram e clamaram. Então você vê que aqui eles oram, eles clamam ao Deus do céu, né? Orar é falar com Deus, clamar é você pedir insistentemente, rasgar o coração, você falar do profundo da tua alma, das suas dores com Deus, e Ele é fiel para ouvir. Ezequias e Isaías clamaram ao Senhor, tá? E o que acontece então? Senaqueribe tinha falado que ninguém poderia livrar, que eles não tinham condição de lutar contra aquilo. Ezequias falou que nenhum Deus pôde livrar, e que então
este Deus de Ezequias também não poderia. Insulta Deus, insulta Ezequias. Verso de número 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria, a Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. O rei Senaqueribe coberto de vergonha, porque tinha falado, porque quem muito fala, tem um ditado no mundo que diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então ele falou muito, praguejou, insultou, e na hora Deus enviou um anjo ali e destruiu aquilo ali. E ele foge envergonhado. E a continuação do verso 21 diz que tendo ele entrado na casa do seu Deus, ele, quando se viu naquela situação, ele foi procurar o Deus dele, o Deus de Senaqueribe, o Deus dos assírios. E ele entra ali no templo para clamar ao seu Deus. E o que acontece? Os próprios filhos dele, diz aqui o texto, ali mataram a espada. Então, na verdade, quem não tinha proteção nenhuma era ele. Ele estava insultando do alto da sua arrogância a um povo que servia a Deus, que era fiel a Deus, e que Deus os livrou, né? Verso 22 diz assim: assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Irmão, nós estamos vivendo num momento de dificuldade, de ansiedade, de falta de paz, de incertezas. Uma hora um governante fala uma coisa, outra hora outro governante fala outra coisa. Aquilo que nós vemos é uma situação, eles querem obrigar a gente a ficar em casa, ninguém pode trabalhar, ninguém pode desenvolver. Aí outra hora o governo de São Paulo fala que tem que ficar em casa, aí que é para evitar o contato. O prefeito de São Paulo já põe rodízio, não pode rodar os carros, o povo se acumula em metrô, dentro de ônibus, o risco é muito maior de se contaminar, e nós sabemos que a contaminação, que a enfermidade, que o vírus é real. Nós sabemos que é real, mas nós sabemos também que se nós tomarmos o cuidado de nos protegermos, de manter distância, dá para a gente seguir uma vida quase que normal. Pessoas estão ficando angustiadas, ansiosas. Crianças estão ficando bitoladas porque a TV, até os canais infantis, fica falando o tempo todo: fica em casa, em casa você está seguro. Crianças com medo dos pais sair para fora de casa, de ir trabalhar, de ir no mercado comprar alguma coisa, com medo dos pais ficarem doentes. Que tipo de vida é essa? Nós não queremos, nós não concordamos, nós não compactuamos com isso. Existe o meio termo, existe o tempero dessa história que não está sendo aplicado. Não está sendo aplicado. O governo de São Paulo decreta feriado e hoje, quem passou ali perto do Silvio Indaiá, a entrada da cidade, viu uma fila quilométrica de carros de outras cidades, porque ele decretou feriado em São Paulo e está todo mundo descendo para o litoral. Mas que tipo de isolamento social é esse? A nossa confiança, a nossa segurança não está em homem, não está em decreto, estamos cumprindo porque somos ordeiros e pessoas honradas. Por isso estamos cumprindo. E que se liberasse os cultos nas igrejas, nós faríamos de forma também consciente. Eles não querem liberar. Por isso temos nos esforçado de enviar mensagens, de falar para você: faça o seu culto doméstico, não esfrie na fé, não abandone a fé, não deixe que alguém com uma linguagem parecida com aquela que os judeus ouviam, como aqueles oficiais que Senaqueribe mandou ali falar,
e maldizer a Ezequias e também a Deus. Não deixe essas palavras entrar no seu coração, fique firme. E em breve, muito breve, nós estaremos de volta à nossa igreja, ao nosso povo reunido, adorando e servindo a Deus. Amém, meu querido? Se esforce, participe das mensagens que são enviadas, ouça, cultue ao Senhor, faça o seu culto no lar. Invista tempo para isso. Não fazemos um culto. Não, nós mandamos a mensagem. O culto você faz na sua casa. Para quê? Para você não ficar 1h, 1h15, 1h30 na tela do celular ou do computador. Nos preocupamos em fazer de 15, tem dia que tem que estar mais empolgado, que a mensagem precisa ser desenvolvida com mais de tempo, gastamos 20 e poucos minutos, 22 minutos, 24 minutos, mas a praxe, a média é 15. Quando eu estou em casa que eu gasto mais tempo, eu me sinto mais à vontade, eu acho, em casa, aí eu falo um pouco mais. Se esforce para isso. Esteja firme. Confie em Deus. Não deixe nada abalar a tua fé. Falar contra a sua fé, contra o seu Deus. E Ele vai te livrar. Ele vai nos livrar, vai livrar nossa família. Amém? Um beijo no teu coração. Eu te amo, Jesus. Um beijo em toda a família pastoral. Que isso te encontre, essa palavra, esse texto, essa palavra, esse vídeo te encontre em paz, tranquilidade. Nós te amamos. Fique com Deus. Até mais. Tchau.